anos atrás, você decide empreender. Claro, você já tinha feito outras coisas, mas em São Paulo, né, nos últimos 10 anos. Você, quando criou a primeira empresa, o primeiro negócio, você já pensou na necessidade de um conselho para te dar esse apoio com mentes diferentes? Ou isso levou um tempo? Como você chegou à concepção? Preciso de alguém comigo. Qual foi o gatilho, né, que fez com que você... Marcelo, eu acho que o grande desafio de um empreendedor, eu acho que esse é o maior desafio, é prestar contas. O maior desafio de um empreendedor é prestar contas. Porque ele chega num ponto que ele vamos pensar do zero, partindo do ponto zero. Ele começa assim, cara, eu vou arrebentar, vai dar tudo certo, tudo vai conspirar ao meu favor, né? Beleza. Quando ele dá o primeiro passo e dá tudo certo, ou pelo menos ele capenga, mas não cai, vamos dizer, vai. Capota, não breca. Capota, mas não breca. Passa os 2 anos Tá tudo bem. da corda bamba, né? Lá do famoso índice nosso, que 80% morre. Mas o cara se empodera mais ainda. Mentira, é verdade? Sim, total. Começa a ficar arrogante. Sim, e aí começa. E é isso aqui, vai. Mesmo no decorrer do tempo, se passando 10 anos, enfim, o que acontece? Se tudo corre bem, lembra que eu estou tendo, mesmo que o capenga, mas não cai, Mas tá indo. ele vai se empoderando. E aquilo vira uma crosta na nossa mente, né? Que é quase ostra, né? A cabeça fica pequenininha e a gente fica empoderado com tanta coisa por trás. O que eu quero dizer no final disso? O maior desafio é a gente romper essa barreira, porque você vai se empoderando, essa autoindependência. Quando eu comecei a empreender, especificamente na Kainos, uma das coisas que eu tinha muita preocupação era, de verdade, fazer coisas na qual eu não conhecia e cometer os mesmos erros que os outros cometem. Porque acho que o Farias fala uma coisa que é legal, assim, só muda as pessoas. Não existem, no mundo de negócios não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros. Né? Então a minha maior preocupação é assim, puxa vida, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, porque eu não sei. Segundo, é que eu não quero tentar se empoderar achando que eu vou lá e fazer loucura. Vou dar o meu jeito. Vou dar um jeito, né? Então, o que eu fiz? Eu vou falar para você. Eu tenho um colega, um grande amigo hoje, que ele foi o meu anjo. Meu anjo. Foi denominado como anjo mesmo. Falei assim, irmão, né? Agora eu chamo ele de irmão hoje, eu sempre falo, é uma analogia. Cara, você vai ser meu anjo. Anjo da guarda. Meu anjo da guarda, exatamente. Não investidor anjo. Não. O meu anjo. E eu falo que ele foi meu primeiro conselheiro. Sério mesmo. Muitas empresas começam assim. O empresário chama essa pessoa de conselheiro. Na verdade, é quase que um mentor, é um amigo, né? Uma pessoa de confiança, que é o primeiro passo para a formação de um conselho. Sim, isso. Então ele foi o meu anjo. Passou 2 anos, ele falou assim, William, eu acho que tinha que chamar o João. Porque o João entende especificamente de uma dor que você está tendo. Eu não vou conseguir te ajudar. Aí a gente, quando foi o 3º, 4º ano, já a gente emendou, falou, não, agora já é um conselho. Mas e vou falar para você uma coisa que é legal. De verdade, o gerente de banco é um conselheiro. Ele é um conselheiro. Tira a vaidade dele de vender. O bom gerente, cuidado, hein? Que não tenta vender capitalização. E nem consórcio. Eu ia falar isso. Tira a vaidade do querer vender. Ele é o primeiro cara que te defende lá dentro do banco. O banco é o conselheiro. Mas você tem que ter um cara de confiança, né? Tem que ser o primeiro gerente de atacado. O teu concorrente, é verdade, o teu concorrente, que você tem uma relação boa, é o teu conselho. Cara, eu já fiz isso aqui, já não faz isso, né? Já errei. Mas você não pode ficar nessa dependência. Aí que eu falo assim, cara, você precisa ter um conselho.
né? Porque você não pode confiar 100% do gerente, porque ele vai querer vender uma coisa. E você não pode confiar no concorrente, que ele vai querer te fazer. Mas você começa, aí você precisa do conselho, não tem como. Então, Enfim, Marcelo. da origem da empresa 10 anos atrás, quanto tempo passou? Depois de 3 anos. 3 anos você já tinha um Já conselho tinha formado. conselho, já tinha. Aliás, desde o começo, se a gente pegar o Nether, É. o Nether foi o anjo. Foi hoje. O anjo. O Nether hoje é um dos grandes nomes no mercado, né? Enfim, o vice-presidente hoje lá na Rooftop, enfim. Ele desde o começo está com a gente, praticamente, desde o começo. Não é um anjo, né? Foi ali, já era conselheiro. Passou 3 anos, quanto tempo a gente tá? Passou tá 5 anos com a gente? 2016, 17? É? 17. 17? Já estava conselho. O Farias está com a gente já há uns 2 anos? Isso, é. 2 anos. Foi Enfim. 18, a Dani nos aproximou. É. 2018. Então, Tem desde o tem começo. muito empresário aqui Agora. que está nos assistindo. Uhum. Se você pudesse dar uma dica aí de ouro A dica né? de ouro, presta Para- contas. para... A não. dica de ouro Porque é... eu gostei dessa palavra que você começou com a prestação de contas e outro dia, numa das nossas conversas, alguém soltou uma pergunta nesse sentido. Eu quero contratar conselheiros para que eu possa prestar conta para eles. Isso está certo ou errado? Sim. E é importante isso, né? O empresário não se sentir o super-herói, que não deve satisfação para ninguém, Não. porque ele, em algum momento ele vai errar. E à medida que ele tem um Não, em algum conselho momento, é um dia para sim, um dia pre- não. para Não é? prestar contas, ele vai vigiar melhor das coisas e vai ter a sabedoria dos demais. Você sabe que tem uma história, assim que eu conheci o William, ele falava assim, pô, Farias, hoje vai ter reunião de conselho, eu tô É. até passando mal aqui, É, porque assim, essa noite eu não dormi direito. O cara é dono da empresa. dono, Só que é o isso. seguinte, Eu ia ele tem falar que prestar exatamente isso. conta, e ele passava mal pra Dor reunião de de conselho. barriga. Tu imagina isso? Caraca, eu vou ter dor de Mas barriga. eu acho assim, eu acho uma boa proxy do comportamento. Porque até às vezes no nosso conselho lá tem uma questão de prestação de contas, do tipo, mas por que fez isso, mas aquilo? E a ideia do conselho não é prestar conta, assim, não é o objetivo. Só prestar conta. Só prestar conta. É um momento, é o que eu falo, é quase que a terapia do executivo. É um momento que você vai sentar em terapia aconselhamento, né? Não só. Mas Que ele vai falar do negócio dele e ele vai poder assumir uma posição crítica sobre aquilo. É que aquilo, se o CEO vai fazer ou não vai fazer aquilo, ele é o principal impactado daquela questão, Sim. né? E tem aliás, uma visão, até de repente, uma provocação sobre o modelo de conselho, né? Às vezes é uma delícia ser conselheiro, porque você pode chegar e despejar todo a sua visão crua sobre aquilo, tipo assim, olha, isso aqui tá errado por causa disso, sem necessariamente empatizar com o cara que tem 1 milhão de desafios e assim, tá ótimo, você me falou a Bíblia do que eu tenho que fazer, mas eu vou conseguir fazer 2 coisas dessa Bíblia. E aí na outra reunião você vai lá e dá porrada nele porque ele não fez todas, né? Então eu acho que tem uma questão de uma simetria no impacto, né? Que é uma coisa até que o Taleb fala lá no livro do Antifrágil. Precisa tomar cuidado com conselhos de quem não está comprometido com o resultado daquele conselho. sim. Não, William, fecha a empresa, cara. Para mim, não muda nada a minha vida. A gente fala muito isso aqui nas nossas formações para os conselheiros. Se você não tiver um propósito além da sua remuneração para ser conselheiro, não entre nessa carreira. Eu acho que assim, como você alinhar os interesses nesse sentido e como você empatizar com o CEO, porque você está lá para ajudar ele no fim do dia. Você não está lá para julgar ele, você está lá para ajudar ele. Mostrar o caminho, né? Mas talvez a pergunta do Marcelo, nessa questão do olhar do William, é um olhar como o empresário ou como o empreendedor. Talvez aqui a tua é uma colocação no olhar do conselheiro. Acho que no olhar do empreendedor ou do empresário, e que você falou que tem muitos empresários que estão aqui, eu acho que a grande dica, claro que eu trago como pano de fundo o prestar contas, mas ele é ser por inteiro no conselho. Porque se ele não ser por inteiro no conselho, por exemplo, a gente estava discutindo coisas lá recentemente de um item específico que a gente não tem clareza de como fazer. Puxa, mas vai trazer uma exposição? Sim,
Mas do olhar do olhar do empresário, a exposição é para o quê? Para arrumar, para melhorar, para sim, aperfeiçoar. claro. Perfeito. É isso que eu quero reforçar a questão do prestar conta e ser inteiro. Entende? E nesse caso, sem emoção, né? Porque Isso. senão o empresário ele quer tomar a decisão ali na hora e fala, opa, calma, vamos Isso. lá. Qual é a visão dos outros conselheiros sobre esse tema? E isso é muito importante, e a gente está aqui, o Faria sempre fala do doutrinar o mercado, né, de orientar o mercado, porque nós sabemos que existem 3 tipos de conselho: conselho de administração, conselho fiscal e o conselho consultivo. Sim. Cada um deles tem um papel distinto, são complementares, eles não concorrem entre si, eles são complementares, e cada um deles terá o seu stakeholder distinto também. Né? Um vai estar falando com o dono da empresa, o outro vai estar contratando, o conselho de administração, ele contrata o CEO. Então, obviamente, esse CEO vai prestar conta para esse conselho de administração. O conselho fiscal tem que acompanhar com o CFO, com o auditor externo, Sim. como é que os números estão vindo, até para dar um parecer favorável ao conselho de administração, que vai tomar também as suas decisões estratégicas sobre a empresa. Então, esses 3 conselhos e os conselheiros que formam parte de cada um deles têm aqui papéis e responsabilidades um pouco distintas. Especificamente no caso que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando do conselho consultivo, né? E no viés, tanto no chapéu, como você colocou, no chapéu do empresário, Isso. que vê a importância desse conselheiro como Sim. alguém que aporta valor ali e ajuda você nas suas decisões, como no chapéu desse conselheiro, que pode estar ali colaborando e deve colaborar, não simplesmente pegar o seu salário no final do mês, né? Mas realmente ter o propósito de ajudar aquela empresa e não apenas cobrar, assim como também nesse conselheiro que aprende junto com os demais conselheiros. Agora,